como chegar aqui nos Estados Unidos e ter o direito de morar aqui nesse país de maneira legalizada. Olá, boa tarde! Meu nome é Janaína Rocha e eu estou muito feliz em poder participar da Semana de Enfermagem da Universidade de Vassouras. É um prazer imenso para mim poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória como enfermeira. Eu sou de São Paulo e desde 2014 a minha cabeça começou a mudar quando eu vim para os Estados Unidos, aqui em Orlando especificamente, onde eu moro hoje, para conhecer a Disney numa viagem de férias. Eu entendi que as coisas aqui nos Estados Unidos funcionavam bem diferente das coisas no Brasil. E surgiu o desejo no meu coração de vir morar aqui, mas eu não tinha informação, eu não sabia como validar o meu diploma, se era possível validar o diploma de enfermeiro. Sem muita informação, aquele desejo ficou no meu coração. Então eu comecei a seguir várias pessoas nos canais aí das redes sociais, né, no YouTube, que era mais famoso na época. Comecei a tentar entender como é que funcionava essa vida nos Estados Unidos, custo de vida, como que as pessoas moravam aqui, quais os vistos possíveis. E aí nós encontramos um enfermeiro, Márcio Licurgo, que é um dos pioneiros aqui, que inclusive é meu vizinho, e ele compartilhou como se tornar enfermeiro nos Estados Unidos com um vídeo no YouTube. Meu marido, assistindo esses vídeos, me mostrou quando eu cheguei em casa do trabalho, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou assistir esse vídeo e vou ver como é que funciona. Eu assisti o vídeo pela primeira vez, entendi o processo, percebi que era difícil, que tinham várias etapas. Mas o que eu fiz? Eu comecei uma etapa de cada vez. E aí eu comecei a minha validação do diploma em 2018. E aí dentro desse processo de validação do diploma, além de vários documentos que eu tive que mandar aqui para os Estados Unidos via correio para poder provar quantas horas de estágio eu tive, quantas horas de clínica médica cirúrgica eu tive, de anatomia, enfim, várias coisas. Eu tinha que também provar que eu sabia falar, ler, escrever inglês e ouvir. E aí eu resolvi fazer o teste de proficiência, o IELTS, e foi aí que eu conheci a professora Nina, hoje minha sócia, no curso Smart Nurse. Foi uma junção, né, que a gente fez, fizemos algumas aulas, e eu fazia aula no carro, aula de madrugada, enfim, eu criava o meu horário para conseguir fazer essas aulas e realmente conseguir passar nesse teste. Passei no teste e aí depois deste eu tinha que fazer um outro teste, que era o NCLEX. O NCLEX ele é comparado como a OAB para advogados no Brasil, sabe? O NCLEX é uma prova que todo enfermeiro formado aqui nos Estados Unidos ou fora dele precisa fazer para conseguir a licença para poder exercer a função de enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Então ele é exatamente como se fosse a prova da OAB no Brasil. Você não pode ter uma licença de enfermeiro sem fazer essa prova do NCLEX. E aí eu estudei para o NCLEX, fiz a prova, passei, e aí cheguei aqui nos Estados Unidos em 2021, no dia 2 de julho, eu peguei o avião, as fronteiras ainda estavam fechadas devido à Covid-19, mas para nós enfermeiros, nós podíamos voar do Brasil direto para os Estados Unidos. E foi aí que eu percebi como que os Estados Unidos precisa de enfermeiro. Eu percebi que o inglês que eu tinha tido lá do IELTS, da prova de proficiência, não era suficiente para trabalhar no hospital. Eu me deparei com gírias, me deparei com siglas, várias gírias hospitalares que a gente usa no Brasil também, e que nenhum curso de inglês tinha me ensinado isso, não estava em nenhum lugar na internet disponível. E quando eu conversei com alguns colegas, né, da área que vieram também do Brasil para cá, eles falaram que tinham também as mesmas dificuldades e muitos deles não conseguiam trabalho em hospitais devido a essa falta do inglês. E foi aí que eu voltei então a conversar com a Nina. Falei, nossa Nina, eu percebi essa dificuldade. Que tal se a gente fizesse um curso de inglês voltado para enfermeiro, para essa realidade? E foi aí então que nasceu o Smart Nurse. Dentro do Smart Nurse eu ensino exatamente tecnologia hospitalar, vocabulário que nós enfermeiros utilizamos para conversar com o paciente, com família, como falar no telefone, várias coisas que eu aprendi na marra vivendo aqui como enfermeira. Mas além disso, além do Smart Nurse, eu queria compartilhar com vocês também todas as possibilidades que nós enfermeiros podemos ter aqui nos Estados Unidos. Hoje, fazendo o mestrado de Family Nurse Practitioner, eu consigo entender como a enfermagem aqui nos Estados Unidos abre portas para nós. Como eu, enfermeira, vindo do Brasil,
imigrante em 2021, hoje, em 2025, estou finalizando um mestrado, onde eu poderei atuar como um clínico geral aí no Brasil. Isso é mágico, isso é fantástico. E detalhe, os hospitais ajudam para que a gente consiga ter essa formação. Eles ajudam de que forma? Financeiramente, eles investem no crescimento profissional do enfermeiro. Então, eu tendo essa oportunidade aqui, eu quero muito compartilhar. Eu compartilho isso nas minhas redes sociais sobre essas possibilidades, porque eu sei como o enfermeiro no Brasil é desvalorizado, como o nosso salário não é o suficiente para a gente poder manter a nossa família. Muitas vezes a gente tem 1, 2, 3 trabalhos. E quando eu vejo que aqui nos Estados Unidos existem várias oportunidades de trabalho para enfermeiros ainda, com bônus para você assinar um contrato, que muitas empresas dão um bônus aí de $5.000, $10.000 para você assinar um contrato com eles e trabalhar com eles. E eu vejo os meus colegas que trabalharam comigo no Brasil como enfermeiros, recebendo o mesmo salário, com o mesmo desrespeito, ou até enfermeiros recém-formados com dificuldade de arrumar o primeiro emprego. Porque no Brasil está com muito enfermeiro, gente. Então, se você tem essa vontade, você quer ser valorizado, aqui nos Estados Unidos tem oportunidade de sobra. Então, você vai poder acessar o link para receber o meu e-book de graça, para você entender cada detalhe do que eu falei aqui para você. Como validar o seu diploma, como funciona todo esse processo e como você tem que fazer esse processo passo a passo. E se você aí tiver qualquer dúvida com relação ao processo de enfermeiro aqui nos Estados Unidos, eu terei um imenso prazer em te responder e te ajudar. Eu quero que você seja um enfermeiro de sucesso aqui nos Estados Unidos, assim como eu sou. Se eu conseguir lá atrás, com todas as minhas dificuldades e limitações, você também consegue.